Bom dia, pessoas lindas. Então, hoje vamos falar de um assunto muito importante, principalmente para os iniciantes, que é a questão do desespero na magia, né? Mas não se preocupe, eu vou dar uma mega introdução sobre isso para a gente entrar bem nesse assunto. Vamos lembrar de um pequeno guardião de portal aqui, que existe em todos os grupos de magia, e tudo que tem a ver com o ocultismo, a gente vai ver esse guardião de portal, que é o seguinte: o que ele fala? Não dê ferramentas mágicas para os iniciantes. Né? Dificulte a chegada de ferramentas mágicas na mão dos iniciantes. Esse guardião de portal ele é muito comum. A gente continua vendo sobre isso o tempo todo, né, nos grupos de magia. As pessoas falam, não, estuda primeiro, antes de ir lá e utilizar, seja lá o que for, antes de fazer qualquer ritual, estuda primeiro. A gente vai sempre ver isso. Mas isso é um guardião de portal. Aí você fala assim, por que é um guardião de portal? Porque fica ali, né, guardando essa porta mesmo. É um tanto de gente que está falando, colocando preocupação na galera, né? Falando, tipo assim, faz não, colocando medo no povo. Isso é normal, é natural que isso aconteça. É como se o ocultismo, ele defendesse a si mesmo, ele tivesse, né, uma proteção. E esses guardiões de portal são um tipo de proteção do ocultismo, né, que protegem esse conhecimento, digamos assim, proibido. Observe bem, um guardião de portal, tipo assim, existem milhares de tipos de guardião de portal. Em menor ou maior grau, cada pessoa é um guardião de portal. Você provavelmente é um guardião de portal de alguma coisa, né? Se você é o tipo de pessoa que está colocando medo, colocando obstáculo na vida das outras pessoas, na questão de conhecimento ou não, de certa forma você é um guardião de portal. Isso é normal, natural. Todo mundo é guardião de portal em algum tipo de conceito, em algum tipo de paradigma, em algum tipo de assunto comum. Mas por que se fala tanto dessa questão de não dar, né, as ferramentas mágicas de forma mastigada para os iniciantes? Porque os iniciantes, né, geralmente não passaram por nenhuma fase de estudo real do ocultismo e da magia, né, e tem pouco conhecimento até de si mesmo. Não é nem falta de conhecimento de como fazer um ritual, né? Falta de conhecimento sobre si, né? Falta de controle sobre si. Então, é por isso que é muito comum que cheguem na magia iniciantes desesperados. Né? Porque para muita gente, para quem não estuda ocultismo nem nada, magia é como se fosse aquela carta na manga, né? A última coisa que você faria no seu momento de desespero. E é extremamente comum que a galera tenha o primeiro contato com a magia através desse desespero. Aí que vem a parte problemática. A pessoa chega, né, a última coisa que ela poderia fazer na questão do desespero dela é fazer magia. Aí vai lá atrás de um grupo de magia, né, por exemplo, entra lá no Cultize-se, e pergunta lá, pede um servo astral, ensina como fazer ativação, tudo mais, está lá naquele desespero fazendo magia, com desespero. E é aí que a coisa pode dar merda. Então, assim, aquele guardião de portal lá do início que eu te falei, né, que fala assim, cara, não sai ensinando magia para todo mundo, porque nem todo mundo ainda está preparado para utilizar. Isso vai acontecer, né? Os problemas vão acontecer justamente com esse tipo de pessoa que entra na magia pelo desespero, está fazendo magia com a energia desse desespero. Né? Da mesma forma, se estiver buscando a magia com qualquer outro tipo de emoção obsidiada, ou seja, como você está obsidiado, quando você está com obsessão. O desespero, ele é um tipo de obsessão. É uma emoção
obsidiada. É como se a preocupação, né, que fosse a emoção básica, explodisse, saísse do controle, aí você entra no desespero. Você fala, então assim, não deve se fazer magia quando você está desesperado? Não. Na verdade, seria muito bom fazer magia quando você está desesperado, mas sabendo como fazer. Então, eu vou colocar uma imagem mental aqui para vocês terem uma ideia. Então, vamos pegar aqui o paradigma religioso, né, o católico, por exemplo, e vamos imaginar uma mulher desesperada. Ela está desesperada porque é mãe solo, perdeu o emprego e, tipo assim, tá assim, naquele desespero paralisante. Aí ela entra lá na igreja, né, chorando, de soluçar, aquele desespero brutal, não consegue nem falar direito, nem andar direito, só ajoelha lá na frente e começa a rezar. Entre soluços e as lágrimas, ela fica lá rezando, né, até balançando. Né, aquele desespero, rezando, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Pai Nosso, uma Ave Maria. E aí fica lá, só naquele momento de oração. Até que, né, vai parar de soluçar, vai parar de chorar, e em algum momento o desespero dela vai passar. Então, tenham essa imagem em mente, da pessoa orando, né, desesperadamente durante vários minutos, até que o desespero dela cesse, até que o desespero dela passe. É exatamente esse tipo de magia, essa forma de magia que a gente busca quando a gente está desesperado. Então, assim, independente do ritual que você quiser fazer, seja ativar um céu astral, fazer um ritual de banimento, ou, sei lá, mesmo que seja fazer goétia, qualquer coisa mais pesada, lembrem-se disso. O resultado principal que a gente espera da magia quando a gente está desesperado é o banimento daquele desespero. É isso que a gente espera. Então, você está desesperado, foi lá, arrumou um céu astral, fez o seu ritual, o que se espera é que o desespero cesse, que você fique mais tranquilo. É isso que se espera. Aí você fala assim, cara, beleza, mas eu fiz o ritual e o desespero não passou. O que você vai fazer? Faz de novo. Aí que entra a parte importante. Por que deve se fazer até o desespero passar? Porque se você fizer um ritual qualquer e o seu desespero permanecer, você vai começar a alimentar inconscientemente a força do próprio desespero em si. Aí você fica cada vez mais desesperado, né? O seu cérebro ele vai ficar entrando em curto-circuito mesmo, não vai conseguir processar as informações, né? Então vai funcionar da mesma forma que a gente viu lá sobre ansiedade e preocupação. Seu cérebro fica com um excesso de processamento, né, dessas preocupações e desse desespero, que ele acaba não conseguindo encontrar um resultado, não conseguindo, tipo assim, resolver. Ele não tem capacidade de processamento para resolver o problema. Então, assim, se você fez um ritual e continua desesperado, você deve fazer mais um ritual, pode ser o mesmo, pode ser outro, ou qualquer coisa que você puder fazer para banir o desespero. Porque, do contrário, você acabaria alimentando esse desespero. E, como sabemos bem, né, o desespero é um grande bloqueador de magia. Por isso que é muito comum a pessoa chega desesperada e continua desesperada lá no grupo o tempo todo. Nossa, eu ativei tal céu, ativei outro céu, ativei outro céu. E, gente, continua desesperada, não sei o que fazer, não tá dando certo, etc e tal. Mas por quê? Porque não baniu aquilo que é mais importante de banir, que é esse sentimento de desespero, essa emoção obsidiada. Entenderam, povo lindo do meu coração? Inclusive, pelo mesmo motivo, tem o lance da magia, de fazer magia quando você está depressivo.
Tem gente que fala assim, cara, não pode fazer magia enquanto você tá depressivo. Cara, aí depende como fazer, né? Ao estar depressivo, o que você vai fazer? Você vai fazer magia com foco em acabar com a depressão. Entendeu? O problema é que a pessoa tá depressiva porque o namorado terminou com ela, aí quer lá usar uma sombra para se vingar. Tipo assim, não tá tendo energia nem para tomar banho, porque tá na depressão, e tá querendo gastar mais energia ainda para ataque. Tipo assim, você tá, tipo assim, jogando energia fora. Energia que você nem tem. Aí não faz sentido mesmo, não. Agora, utilizar a magia com foco em cura da sua depressão, aí sim faz sentido. Então, você vai fazer quantos rituais você, né, quiser fazer, vai continuar fazendo rituais, seja ativação do servo astral, seja rituais de banimento diário, seja sua meditação, livraria MMM, qualquer coisa que seja. Mas você faz com foco em sair da depressão. Olha que simples, né? A depressão e baixa autoestima afeta a magia? É exatamente o que eu acabei de falar. Então, ainda sobre a baixa autoestima, né, junto aí com a ideia de depressão, é a mesma coisa. Se você está com baixa autoestima, o que você vai fazer? Magia para melhorar sua autoestima. Né? Tem gente que está com baixa autoestima e está fazendo magia, sei lá, tá querendo amarração. Tipo assim, mano, primeiro melhora a sua autoestima. Isso porque, gente, muito simples. A gente precisa de ter energia para fazer magia. A gente precisa estar energizado. Então, se você está depressivo, você não vai fazer magia de ataque. Tipo assim, porque você não tem energia para isso. Aí, por isso que dá merda na vida das pessoas. A pessoa já está desenergizada e ainda está super alimentando obsessão, né? Ou obsessores dentro de si. Aí se fode mais ainda. Então, tá em depressão? Faz magia para sair da depressão. Tá com a autoestima baixa? Você faz magia para melhorar a sua autoestima. Em vez de fazer a magia com essa ideia, né? Mas tô com a autoestima baixa, tô meio fora, que não sei o que, eu quero amarrar aquela pessoa lá. Aí você tá lá todo desenergizado, você se amarra à pessoa e a pessoa fica de boa lá, porque ela tá com proteção alta e sua energia tá baixa. E outro problema de fazer a magia, nesse caso, né, quando você tá com a paixão como uma emoção obsidiada, é que você acaba alimentando essa obsessão. É outro motivo pelo qual às vezes dá merda aí na questão das magias de amor. Porque você vai acabar alimentando a obsessão. Então, nesse caso, qual que é o indicado? Fazer magia para aumentar a sua autoestima, aumentar a sua segurança, aumentar a sua energia. Sacou, povo lindo? A Isa aqui falando, o que sempre funcionou para mim foi dominar proteção. Isso faz muito sentido para mim, sim. Olha só, de tudo isso que eu falei, né? Todas essas podem ser resumidas na questão da proteção também. Se você está precisando desenergizar, está se sentindo vampirizado, né? E focar todo o seu poder mágico em proteção, né? Em escudo de proteção e energização de si, aí você fica livre de tudo isso. Então você acaba se protegendo até de si mesmo, né? Porque no caso do desespero, por exemplo, a questão é sua, a questão está dentro de você. É você que não tem controle emocional nenhum, né? Suas emoções estão lá obsidiadas, lutando dentro de você, dominando a sua mente. Então, se você focar em proteção, você pode conseguir proteger-se até de si mesmo. Ou se você considerar que esse desespero ou essa depressão são obsessores, você também, né, estaria se protegendo desses obsessores. Olha que coisa linda, sim. Marcel aqui, ele, nesse caso da autoestima, ele tá falando que tá usando um combo do Alexia, My Mirror, Side e outros sigilos próprios. Aí, super é possível fazer combos. Inclusive, gente, sobre a questão de combos de servos astrais, lembrando que lá no site tem um energizador de sigilos. Você pode utilizar até 9 servos astrais para energizar um sigilo seu ou, né, ou uma foto sua, por exemplo,
como é nesse caso aí da autoestima. Então, às vezes, você coloca sua fotinha lá no meio, os 9 servos astrais que você escolher, né, que sejam dessa área, e deixa energizando. É bom, assim, primeiro você conhecer alguns servos astrais, entrar no site, ver lá o guia rápido, sair lendo, né, todos os servos astrais, tudo mais, para conhecê-los. E aí você escolhe 9 servos astrais, vai no energizador de sigilo, se coloca uma fotinha bem bonita sua lá no centro, né, e aí escolhe os 9 servos astrais e deixa rodar. Tá ótimo. Viu, gente, povo lindo? Ferramenta simples demais no site, facinho de utilizar, mas, né, vou deixar claro aqui novamente, que é como fazer, né, onde colocar a sua intenção. Essa que é a parte mais importante. Então, para quem perdeu lá no começo, lá, vou dar um resumão. Ó. Você está desesperado, sua magia, os seus rituais mágicos, né, o que se espera de fazer magia, né, quando você está no estado de desespero, é fazer com que esse estado de desespero passe. É conseguir banir esse estado de desespero. Essa que é a coisa ideal. Não importa para que exatamente você está fazendo magia. Né? Se for para dinheiro, se for para amor, não importa qual tipo. O que importa é você conseguir banir esse estado de desespero. Banir essa emoção obsidiada aí que está avacalhando o seu processamento mental. Sacou? O Novaes aqui no Insta perguntou se é possível quebrar a cara trabalhando com magia do caos sem muito conhecimento. Sim, mas isso cabe exatamente em tudo aquilo que eu falei durante essa live. Né? Quando a pessoa não sabe direcionar a energia dela. Então, se ela acaba entrando desesperada e alimentando o desespero, aí ela pode se fuder. Se ela entra com uma emoção obsidiada e acaba alimentando a obsessão, aí ela pode se fuder. Então, assim, o problema não é a ferramenta, né? O problema é a pessoa. A pessoa não conseguiu utilizar a ferramenta. Utilizar a ferramenta errada. Essa que é a parte problemática. Eu soube o que eu falei aqui, né? Como utilizar a ferramenta de forma eficiente. Tem alguma parte do site que fale sobre invocação especialmente? Não sei se certo a minha é para Balancer e Dancer. O que você vai ver sobre invocação é lá no canal. Não, tipo assim, no site tem lá, tem uma página lá que é Como Motivar Servos Astrais Públicos, está na área do blog. Lá tem tudo, é um texto gigante, né, com tudo especificado assim, inclusive a parte de invocação. Mas eu sugiro você assistir os vídeos do canal. No canal tem lá como ativar servos astrais, né, evocação e invocação. Aí eu explico mais claramente, né, a diferença da evocação para invocação e como invocar. Né? E assim, até costuma ser uma coisa simples. Se você entender a lógica da coisa, né, como funcionam aqueles mecanismos de invocação, você vai ver que a invocação vai ficar cada vez mais simples, até o ponto de você simplesmente falar eu sou. Né? Então, assim, você está querendo invocar atração, né, seja Decarno ou atração em si, eu sou Decarno, eu sou a atração, eu sou a luxúria. E aí daqui a pouco você está igual invocando Bafomé, eu sou Bafomé, eu sou a união de todos os seres, de todos os deuses, e por aí vai. Então, assim, quer entender melhor, né, saber se você está invocando ou não, pensa nessa simplicidade do eu sou. Você está buscando isso em si? Você está sentindo esse eu sou dentro de você? Aí você percebe que a invocação deu certo. Isso é bem fácil de fazer teste. Né? A gente pega qualquer servo astral aí, principalmente, né, esses da área de atração, que fica muito fácil da gente perceber o resultado, né? Então, a gente começa a fazer invocação, 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 e a gente vai sentir que a gente está se tornando mais atraente, por exemplo. Melhorando a autoestima e por aí vai. O que acha de... A Ana Paula perguntou aqui no Instagram. O que acha de magistas que dizem
que só se pode trabalhar com Daimons quem pratica Goetia. Nossa, eu falei muito sobre isso na última live. Né? Aquela live, tipo assim, pode tudo na magia do caos? Aí eu falei bastante sobre isso, né? Como eu expliquei aqui no começo, o termo guardião de portal, né? É quem fica ali guardando o portal, né? Impedindo que as outras pessoas passem por aquele portal. E é muito comum que isso aconteça na Goetia. Né? Afinal, a Goetia é um sistema mágico que a egrégora dela é muito baseada no medo. Né? Então, todo mundo tem medo dos daimons, né? Todo mundo tem medo de demônios e tudo mais. Faz parte da egrégora colocar medo nas pessoas. Né? Faz parte da egrégora você fazer a manutenção desse medo, né? Desse respeito, dessa reverência com os daimons. Isso faz parte da egrégora. Por quê? Ela é uma egrégora forte por causa disso, porque ela é uma egrégora temerosa. Então é muito comum você ver as pessoas sempre colocando obstáculos para a galera aprender Goetia, ou para a galera trabalhar, né, com os daimons. Então, assim, sempre vai colocar medo em você, justamente para manter essa egrégora do medo. Então, de certa forma, eles estão certos, digamos assim, né, para manter a egrégora do medo, porque essa é a egrégora que eles utilizam, essa egrégora é necessária, né, para a manutenção ali da magia deles. Então, faz sentido, né, faz sentido que os goeteiros mantenham a egrégora do medo, né, como se estivessem ali protegendo o seu clubinho social VIP. Agora, o que quer dizer quando uma pessoa chega e tenta te limitar? Quer dizer que ela está tentando projetar a limitação dela em você. Então, é certo que o ideal é você aprender Goetia de verdade, lá estudar os livros e tudo mais, fazer um ritualzinho salomônico com todos os itens. Seria o ideal para a Goetia salomônica, né? Você faz o aprendizado, você obtém conhecimento, o conhecimento ele vai te dar segurança, e aí você vai conseguir trilhar tranquilamente dentro, né, dessa egrégora de medo e dominar seus próprios demônios internos. Beleza, ok. Agora, se você tem segurança de si e quer ir lá evocar ou invocar um daimon sem utilizar um sistema de Goetia, seja salomônico, luciferiano, né, o mesmo patchwork, mas utilizar uma Goetia caótica, por exemplo, trabalhar com daimons, assim como a gente trabalha com servos astrais, você pode fazer isso? Pode. Você pode tudo. Todo mundo pode fazer o que quiser, do jeito que quiser, independente de qualquer coisa, quebrar paradigmas, quebrar egrégoras. É disso que a magia do caos se trata. Né? Conseguir ter um domínio tão grande, né, do nosso mecanismo de crença, da nossa segurança, da nossa mente, que a gente pode trabalhar com qualquer ferramenta da forma como a gente quiser. Então, assim, se a pessoa está dizendo o que você deve ou não fazer e você está aceitando isso, então você pelo menos precisa estudar mais para ter mais segurança em si mesmo. Para você não ter que procurar, né, a aprovação de outra pessoa sobre o que você pode ou não fazer na sua magia. Então imagina, sei lá, está aprendendo de verdade, está trilhando o caminho, você vai ficar me perguntando o que você pode ou não fazer? Pô, aí não, véio, você vai lá e faz, porque você já vai ter conhecimento e segurança o suficiente para você fazer da forma como quiser. Chegar nesse nível que é o ideal, principalmente dentro da magia do caos. A magia do caos, ela serve para libertar, principalmente libertar as nossas mentes dessas crenças aí que são tão limitantes, né? Isso se aplica na questão da abertura da clarividência, pois o que mais me atrapalha é não saber se estou fazendo certo e quanto tempo para ter o resultado. Aí, a partir disso, a gente pode ter um exemplo do quanto que essas emoções que são parecidas com o desespero,
elas podem atrasar no nosso desenvolvimento mágico. Aqui, o que é demonstrado pelo Magnus é o seguinte: estou lá, treinando clarividência há um tempão. Só que eu não sei se eu estou fazendo certo, eu não sei se eu estou no caminho mesmo, eu não sei se eu estou desenvolvendo. Então, por que existe tanta dúvida, né? Por que a gente duvida tanto da gente mesmo? Por que a gente não simplesmente faz a prática de boa e espera o resultado? Não. As pessoas sempre ficam lá só naquela insegurança. Será que estou fazendo certo? Tudo mais. Cadê o resultado? Por que eu não estou vendo nada? Aí essa ânsia pelo resultado, essa ansiedade, ela vai dificultar ou atrapalhar ou ser um obstáculo para o seu resultado. Então, em vez de ficar nessa ansiedade de já querer, né, ver o plano espiritual direto assim na sua parede, você faz as práticas com paciência e disciplina. E não tem jeito de fugir disso. Ah, você está há quanto tempo no ocultismo? O primeiro livro que eu li, que não era nem ocultismo de verdade ainda, era mais de autoajuda, o Fantástico Poder da Mente. Foi com 13 anos, mas no mesmo ano eu li um de clarividência e um de viagem astral. Então foi nessa época, com 13 anos, que eu comecei. Mas eu diria que tem fases, né? A minha fase como de ocultista adolescente é uma fase bem de pouco aprendizado, né? Sabe, quando você está com muita empolgação, mas não tá entendendo direito ainda qual que é aquele rolê, mas é empolgado com aquilo. Então foi assim até os 20 e poucos anos. Em 2004 que eu conheci Morte Súbita, né? E também a Magia do Caos. Aí sim que eu comecei a entender os paranauês. Comecei a entender, comecei a sacar como é que funcionam os mecanismos. Então, essa foi a outra fase. E aí que eu fiz uma transição também muito grande na minha vida. Né? Que eu era muito tímido, muito introvertido, muito retraído. Aí, com 1 ano de trabalho hard, virei uma pessoa simpática, carismática e popular. Aí foi a outra fase, né? E aí tem essa terceira fase, que eu tô agora, que é o Cautize. Né? Quando eu comecei a ensinar, aí comecei a aprender muito mais, muito mais. É fantástico, cara. Quando a gente começa a ensinar, aí que parece que a gente começa a aprender. Isso é muito bom. Então, contando que foi, deixa eu ver, quando eu tinha 13 anos, então isso foi em 97, 98. Tem 25 anos de ocultismo. Sou velho no rolê, né, mano? Bom dia, Thiago. Eu já li que tem que esquecer quando se faz magia. E anota para lembrar depois. Essa é uma das técnicas, né? Inclusive, eu gravei sobre isso ontem, que eu estou fazendo, né, a gravação dos cursos lá do Libernu. E tomei um tempo lá para explicar qual que é esse lance do esquecimento. Sabe o que eu acabei de falar com o Magnus sobre a ansiedade do resultado? Que uma das coisas que mais atrapalha a gente é essa ânsia de resultado. Então, para driblar a ânsia de resultado, uma das técnicas que o Peter Carroll coloca, né, é o esquecimento. Então você vai lá, faz um sigilo mágico, queima ele e esquece. Vai lá, tira um servo astral, queima ele e esquece. Isso é para quê? Para que a sua mente consciente não ative a ansiedade, não ative essa ânsia do resultado. Então, uma vez que a sua mente consciente esquece, né, a sua mente inconsciente, onde você gravou o seu intento, vai estar trabalhando em segundo plano com muito mais liberdade, com muito mais facilidade. É por isso que existe essa técnica do esquecimento. E é claro, anotar, né? Porque às vezes a gente faz um negócio, esquece, depois a gente nem sabe o que a gente pediu mais. Aí a gente volta lá no nosso diário mágico, quando a gente está relendo, né, o diário mágico, a gente olha assim, cara, eu tinha pedido isso e aconteceu, né? A gente relembra. Qual livro eu acho mais legal sobre ocultismo? Cara, não é um livro sobre ocultismo em si.
Tem 2 livros que eu sugiro, que não são de ocultismo, mas assim, que me ensinaram muito mais, né, ou pelo menos abriram, né, portais de aprendizado para mim, mais do que os livros de ocultismo. Foi o Deuses Americanos, do Neil Gaiman. Inclusive, eles até começaram a fazer uma série, né, mas acabou cancelando. Mas leiam o livro é cabuloso, mano, ensina magia, assim, de uma forma espetacular. Então, assim, quer aprender magia prática, inclusive ele é bem caoísta mesmo, assim, quer aprender magia, história, sobre entidades, um tanto de coisa, tudo você vai encontrar lá em Deuses Americanos, cara, uma obra completa, fantástica, tipo, vai abrir sua mente mesmo. E é do Neil Gaiman. O Neil Gaiman é foda, né? Todo mundo conhece, cara, é massa demais. Inclusive a série Sandman dele tá ótima, né? Vai lançar a 2ª temporada agora e tá boa demais. E o outro livro, que também mudou minha perspectiva de magia, mas também não é um livro de ocultismo, entre aspas, né? Foi Mago a Ascensão, que é o RPG. O RPG lá do Mundo das Trevas, né? Quem é a galera do RPG conhece aí, chama Mago a Ascensão. E também tem a outra versão que é Mago o Despertar. Esses 2 livros de RPG, cara, também abriram minha mente demais para o aprendizado de magia, cara. Inclusive, foi uma das primeiras magias, assim, fortes, digamos, que eu fiz, foi utilizando o RPG. Foi com Mago Ascensão. Eu peguei, antes de mudar de cidade, né, eu ainda estava morando na minha cidade natal e tudo mais, aí eu ia começar a faculdade em outra cidade, aí eu fiz uma ficha de RPG representando a mim, né, colocando tipo assim, a ficha do Rafael. Aí eu coloquei todas as habilidades, né, que eu tinha, com as bolinhas lá, tudo bonito, vantagem, desvantagem, etc e tal. Uma ficha que representava a minha pessoa normal, do jeito que eu era. E aí eu fui e imaginei como que eu gostaria de ser lá. Eu imaginei qual seria o meu personagem, né, o meu novo personagem que eu ia representar quando eu mudasse de cidade. Então eu fui aumentando as bolinhas na ficha, né, aumentando, colocando lá mais vantagens, né, e tudo mais conhecimento, né, e pronto, fiz a ficha de como eu gostaria de ser, né, na outra cidade. Aí guardei e esqueci. Olha a parte boa do esquecimento. Simplesmente guardei e esqueci, né, ou seja, fazer a ficha já era o ritual, né, guardei a ficha e esqueci dela. Eu fui achar a ficha, tipo assim, 2 anos depois. Aí quando eu olhei, falei assim, cara, eu consegui me tornar tudo que eu tinha feito aqui na minha ficha, tudo que eu tinha descrito. Consegui fazer o rolê. Então, assim, foi massa demais. Então, assim, boa história. Mas, resumindo, os 2 livros que eu vou indicar não são livros de ocultismo. É o livro Deuses Americanos, do Neil Gaiman, e o Mago a Ascensão, e o Mago o Despertar também, que é bem legal, que é os RPGs. Rafa, quando eu identifico que uma magia deu certo, me deu resultados, nisso a magia se cancela ao se realizar? Deu a validade? Não necessariamente. Depende de qual tipo de resultado que você está procurando. Então, digamos que você faz aquela magia para R$1.000. Eu quero R$1.000. Então, beleza. Uma vez que você, né, chegar esses R$1.000 até você, a magia foi eficiente no resultado que você procurou. Acabou. Agora, se você faz uma magia ou magias constantes de prosperidade, sem valores específicos e tudo mais, ou jogando valores absurdos, aí você vai continuar alimentando assim, para sempre. Então, assim, isso vai depender do resultado que você almeja e de como que você vai fazer a manutenção daquilo. Além da técnica de esquecimento, tem alguma técnica para diminuir a ansiedade? Tipo assim, o esquecimento, ele pode ser usado
né, dessa forma para diminuir. Aí você fala assim, cara, mas eu não consigo esquecer. Mas, beleza, você não consegue esquecer, então utilize essa energia da ansiedade aí a seu favor e passe a meditar com o seu símbolo mágico. Então, por isso que tem o lance, esquecer ou alimentar. Esquecer ou alimentar. Se você não consegue esquecer, então alimenta. Mas você não vai alimentar a sua ansiedade. Você vai alimentar com foco no banimento da sua ansiedade. Então, você está lá ansioso, né? E ativou o servo astral, ficou ansioso. Aí você não sabe fazer o que com aquela ansiedade. Você começa a meditar com o servo astral. Sem ficar focando, né, em pensamentos de preocupação, nem nada. Você fica lá olhando para o símbolo do servo astral e visualizando na sua mente a realização do seu intento. Sabe quando a gente consegue invocar a sensação boa que a gente está buscando? A sensação de alívio, nossa, deu certo. Então, a ideia é ficar meditando, né, seja ritualisticamente, seja com servo, seja lá no site, mas com esse foco, né, de deslocar a sua atenção, né, focar toda a sua atenção nessa visualização de que o seu resultado foi alcançado, né, e essa emoção, né, esse alívio quando dá, né, quando o nosso resultado der certo, quando a coisa dá certo, sacou? Então é isso, pessoas lindas do meu coração, estejam todos protegidos, caminhos abertos, prósperos, saudáveis e abençoados. Até a próxima.